Esse slide aí o senhor já disponibilizou para a gente? Então, após a gravação, eu vou disponibilizar o slide e a gravação, tá ok? Boa tarde a todos. O tema é sobre porfirias. Boa tarde, E professor. as aulas serão depois colocadas no YouTube, né? Que aí fica mais fácil de acessar. Então, como eu falei, a globina e o M formam a hemoglobina. Um dos elementos importantes na formação da hemoglobina é o grupo M. Essa baita molécula que vocês estão vendo aqui, cíclica, né? Vários nitrogênios, chamam de anéis pirrólicos. E no centro dela, nós temos aí o elemento chamado ferro, né? Ferro, no qual o oxigênio vai se ligar. Então, toda essa molécula aqui é denominada de M. E a porfiria, os tipos de porfirias, né? É uma doença metabólica na qual esta molécula é comprometida na sua formação. Dependendo muitas vezes de genes, né? Existem as porfirias de origem genética e as porfirias de origem. Eu vou pedir para vocês ligarem o microfone, só ativarem o microfone e eu vou fazer uma pergunta. Tá bom? Então, esses anéis pirrólicos, né, eles são formados de uma série de reações enzimáticas, né, que ocorrem a nível daquela organela chamada mitocôndria. Né? Então, lá nas mitocôndrias dos glóbulos vermelhos, dos blastos, na verdade, né, dos eritroblastos, no fígado, né, inicialmente antes da formação da medula óssea, nas células, né, formadoras de sangue, forma-se, então, esse grupo M, no qual vai fazer parte da hemoglobina. Né? Então, qualquer evento que prejudicar, qualquer uma dessas enzimas que prejudicar a formação de uma substância sequencial, né, até formar o M, que é o final, né? Imagine uma linha de montagem onde cada esteira, cada departamento depende do outro. E no meio desses departamentos existem essas, né, palavras em vermelho, que são as enzimas, né, os operadores que atuam na conversão de uma molécula em outra até a formação da molécula final. Se qualquer um desses operadores faltar, não se completa a reação seguinte. Então, isso é um exemplo de doença metabólica, né? Uma interdependência de enzimas que acaba prejudicando a formação final de uma determinada substância. No caso aqui, né, seria a substância M, a molécula M, né, que fará parte aí da molécula de hemoglobina. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Então, o que é a porfiria? Né? Vou pegar um outro slide aqui para vocês. Só um minutinho. É o mesmo aqui, né? As porfirias compõem um grupo de doenças genéticas. Esse slide eu tirei do livro Doenças Hematológicas. Depois eu vou passar a referência bibliográfica para vocês, né? Eu fiz um intercalamento aí de slides, né? Então, as porfirias é um grupo de doenças genéticas distinta, né? Além de formas adquiridas decorrentes da deficiência enzimática específica na via de biossíntese do M. O que é essa biossíntese? Né? Naquele gráfico anterior, mostrando a fabricação, a síntese do M a partir das mitocôndrias. Né? Então, qualquer coisa que ocorra na formação deste M vai levar à superprodução ou acúmulo de moléculas anteriores. Né? E essas moléculas anteriores, de acordo com os sintomas, né? Os primeiros pacientes que foram observados na história urinavam esses resíduos, né? E a urina desses pacientes ficava vermelho-púrpura, uma cor avermelhada. Assim como o depósito dessas substâncias na pele, que tem um tipo de porfiria chamada porfiria cutânea,
né? Também deixava manchas púrpuras, né? Então, do grego, a palavra púrpura, né? Pórforos, que significa púrpura, né? Deu origem, né? À palavra porfirias. Porfirias, né? E tem a ver, então, com esse distúrbio na produção do grupo M, né? Formadora da nossa hemoglobina. Né? Como eu disse, para formar o M, são necessárias várias enzimas dentro de um ciclo para se completar aquela molécula toda. Né? Então, olha só. Tudo se inicia a partir de qual substância? Vocês vão decorar isso aqui, que eu vou perguntar isso de forma dissertativa, tá bom? Ok? Mentira. Né? É só para entender, tá, pessoal? Então, lá nas mitocôndrias, né, as mitocôndrias é uma organela que participa da respiração celular das células, né, onde parte da glicose que já foi clivada no citoplasma, né, entra na mitocôndria para completar a cadeia respiratória, né, a formação de ATP. Porém, existem subprodutos desse processo, na qual a mitocôndria utiliza para a construção de outras substâncias. Então, o succinil-CoA, né, que vem desse metabolismo, se une ao aminoácido glicina e, através de uma enzima ala-sintetase, ele se transforma em ácido alfa-amino-levulinato, que é o tal do ALA, ácido, né, ômega-amino-levulinato. Olha só. Então, uma molécula que foi originada a partir da sua precursora. Precursor é o que vem antes, né? Então, depende desta enzima para que esta primeira molécula se transforme nessa. Isso, olha só. Dá para entender, né? A indústria está produzindo aqui, ó. Né? O M seria o carro todo. Esse primeiro aqui já seria o chassi, depois o pneu, depois o motor e assim sucessivamente, né? Então, olha só. Esse ALA, que ainda está dentro da mitocôndria, né? Ele escapa da mitocôndria, né? E ele vai, então, olha só, sofrer a ação de uma outra enzima, a ALA desidratase. Toda enzima termina em ase no final. Então, esse ácido aminolevulinato, que é o ALA, né? Sofre ação já no citoplasma da célula, imaginar isso dentro de um hepatócito, ou dentro de um eritroblasto, tá? Sofre a ação de uma enzima, chamada ala-desidratase, que vai formar, então, o porfobilinogênio. Olha só. Então, vamos supor que o indivíduo, por erro genético, ele não produza, não sintetize essa enzima aqui, a ala-desidratase. Esse é um exemplo. Né? Então, vamos supor que, por algum motivo, essa enzima haja muito pouco ou que ela não exista no metabolismo. Então, esta ala não vai se transformar em porfobilinogênio. E o porfobilinogênio não vai se transformar na substância posterior. E a substância posterior não vai se transformar na outra substância. E assim sucessivamente. Em qualquer uma dessas fases em que for interrompido o processo, a substância anterior vai se acumular no organismo de forma tóxica, né? Normalmente nas células hepáticas ou na medula, podendo os seus metabólitos espalhar-se pela corrente sanguínea, né? Inclusive com saída pelos rins, né? Pela urina, aonde os laboratórios podem capturar essas substâncias através de técnicas laboratoriais. No caso aí, o pessoal das análises clínicas, né? E aí, o que vai acontecer com o M lá no final? Ele vai ser pouco formado, né? Então, eu vou ter células, no caso, glóbulos vermelhos, que vão ter o M normalmente na sua hemoglobina, e parte de muitos glóbulos vermelhos não vai completar este M. Então, todas essas substâncias, né, neste nível ou no nível mais acima de complexidade, que ficarem na corrente sanguínea do paciente e se depositando nos tecidos, é o que causa essa doença genericamente chamada de porfirias.
Por quê? Porque inicialmente esses subprodutos acabam saindo na urina ou se depositando nos tecidos humanos, né? Causando aí manchas e degradações de cor púrpura. Tá? É uma doença, assim, se comparar com as demais, com uma falciforme, por exemplo, talassemia, né? E eu diria até leucemias, né? Coisas bem diferentes uma das outras, não é uma doença muito comum, embora a porfiria seja uma doença presente, tá? Em todas as partes do mundo. Boa tarde, professor. Boa. E toda vez que a gente pensa numa doença metabólica, tem que se pensar também no erro genético, na possibilidade de termos aí erro genético, né, nessas biossínteses, né? Então, continuando, olha só. Porfobrinogênio vai dar origem ao hidroximetilbilano, que, por ação desta enzima, se transforma em urofibrinogênio e depois em coproporfirinogênio, que pode ser encontrado nas fezes, os resíduos, né? Depois ele volta para a mitocôndria, sob a ação desta enzima, né? Coproporfirinogênio oxidase, vamos colocar aqui a palavra oxidase, né? Até que eu formo as protoporfirinas, está quase lá. O ferro ingressa neste grupo e aí forma, então, o grupo M, né? O final da molécula. Ô, professor, Pois tudo não. bem? A Jéssica. Oi. Professor, então o problema acontece justamente nessa glicina, mais esse ácido que está dentro da mitocôndria? Pode Ou acontecer em qualquer fase. Pode acontecer nesta qualquer fase, fase? pode ocorrer nesta fase, os slides seguintes vão, né? Pode ocorrer com a falta desta enzima, em qualquer uma dessas daqui, entendeu? Ou conjuntamente, Ah, entendi. tá? Ah, tá. Não, porque tem a setinha glicina Isso descendo aqui. ali para o ácido. Aí eu Glicina vai imaginei que era formar alguma reação que o impediu. ALA. O ALA vai formar o porfobrinogênio. Aí a seta indica que o E, porfobrinogênio vai formar a próxima substância. Só que para uma substância ah, formar outra, eu preciso da ação das enzimas. das enzimas. Tá? Essas enzimas são No caso, todas essas fora são enzimas, né? isso em vermelho. Tá ok? Como se fizesse um ciclo, né, professor? É um Fosse ciclo um químico ciclo. de transformação. Tá? E lembrando, Aham. olha só, quando se forma Professor, e ele vai fazer parte da hemoglobina, né? A célula, no caso o glóbulo vermelho, vai durar em média 120 dias, não é isso? O que vai ocorrer depois que essas células forem destruídas? Pensando no normal, né? Esse M, quem se lembra? Lá no, né, quando é capturado pelo baço, o que forma? Quando esse M ele é convertido e ele sai da hemoglobina. Forma a molécula de bilirrubina. Rubina. Rubina. Esse material todo aqui ele vai ser desfragmentado e formar moléculas residuais de bilirrubina. Então, eu tenho a síntese do M e a degradação do M, né? Que vai formar, então, a hemoglobina. Ok? Então, olha só, vamos recapitular aqui. É um grupo de pelo menos 8 doenças genéticas distintas. Eu tenho vários tipos de porfirias, tá? Então, de acordo com a deficiência de cada enzima específica, eu posso ter um tipo de porfiria. A porfiria mais comum é a porfiria cutânea tardia, que é a que vai ter sinais na pele do indivíduo. E existem porfirias agudas, que sobrecarregam também o fígado, né? Então, olha só. Essas deficiências enzimáticas, né, levam à superprodução e acúmulo dos precursores, então as moléculas anteriores, né? E aí, vamos supor que o indivíduo tenha um grau leve de porfiria, isso pode ser ampliado por ação ambiental, como alguns tipos de medicamento, uso de álcool, hormônio, estresse, exposição solar, no caso de pessoas com porfiria cutânea. Tá? Então, eu posso ter um comprometimento também, além da característica genética, também para fatores externos a isso. Né?
Então, a classificação das porfirias é feita preferencialmente de acordo com um tipo de enzima, um déficit enzimático específico, né? Então, olha lá. Como o M é sintetizado na medula óssea, a produção de hemoglobina, quanto no fígado, né? Então, o M é produzido na medula e no fígado. Tá? Esse grupo M aí. O que pode ocorrer? Elas poderão também ser classificadas conforme a origem do precursor em excesso. Então, eu posso ter porfiria eritropoética, né? Porfirias hepáticas ou conjugadas. Tá? Então, esse outro slide mostra alguns tipos de porfirias hereditárias agudas. Então, por exemplo, se o paciente tiver déficit nesse ácido, nessa enzima ácido aminolevulínico desidratase, então ele vai ter o acúmulo da ALA, né, da porfiria do tipo ALA. Né, vamos voltar lá no... Tá vendo aqui, ó? Esse do início aqui, ó. Tá vendo? Então, essa deficiência enzimática leva ao acúmulo dessa substância, né, que não vai continuar sendo transformada até chegar lá no final, que é o seu M. Né? Porfiria aguda intermitente, então eu vou ter esta enzima, né? Coproporfiria hereditária, esta enzima envolvida. Né? Porfiria variegata, esta enzima envolvida. Quem define o tipo de porfiria em termos de diagnóstico bioquímico, né, é o tipo de enzima que está faltando no paciente. Né? Então, é um erro inato do metabolismo. Né? Porfiria eritropoética congênita, então tem essa enzima aqui que vai faltar no processo. A mais comum das porfirias é a porfiria cutânea tardia, né? Na qual você já tem quase que a cadeia do M pré-formada, mas ela não termina a sua formação correta devido à falta da uroporfirinogênio descarboxilase. Olha só, né? Seria essa daqui, ó. Acompanhando aí? Então, ao invés do urofibrinogênio transformar em copro, ele para como urofibrinogênio e esses resíduos, né? Esses resíduos acabam sofrendo transformação metabólica, saindo na urina e se depositando na pele dos indivíduos, que sob exposição solar, depois eu vou mostrar algumas figuras, promove ulcerações, feridas, né? Acúmulo de ferro pelo organismo, já que o ferro não vai ser quelado, né? Não vai ser ligado ao futuro M, né? Então seria uma das porfirias mais comuns, né, que a literatura traz. Porfiria conjugada hepatoeritropoética, onde envolve o fígado e a medula, né? Então teria esta enzima, né, como responsável pela sua existência. Né? Então, o que vocês percebem? Qualquer deficiência em qualquer um ponto em vermelho aqui ó, dessas enzimas, vamos supor, não tem essa descarboxilase. Quem que vai sobrar? Vai sobrar o urofibrinogênio. Né? Se eu não tiver, por exemplo, a porfobrinogênio oxidase, quem que vai sobrar? O porfobrinogênio. Tá? Então, aquele que é precursor acaba sobrando, né? E o organismo ele não vai parar, ele vai continuar tentando sintetizar o M, muitas células vão sintetizar, as células que contêm um gene deficiente, o mutante, não vai sintetizar, então o paciente vai acabar tendo esses metabólitos dissolvidos, né, distribuídos pelo seu organismo. Muitos podem manifestar tão logo, nas primeiras idades, alguns vão manifestar de forma mais branda, muitas vezes com difícil diagnóstico, mas todos, de uma certa forma, poderão manifestar. Então, aqui, por exemplo, algumas imagens da porfiria cutânea, né? Ela chega a causar lesões, né? Então, um paciente com porfiria cutânea. Todos esses acúmulos aqui de substâncias residuais, olha só porque é púrpura, né? Sob a ação do sol, né? Ação de medicamento, acaba se transformando aí em manchas cutâneas, né? Dores abdominais, né? Inchaço do fígado, isso vai depender muito de porfiria que o indivíduo tiver. Né? Existem Professor, porfirias adquiridas que não tem a ver com a questão genética, né? Então, por exemplo,
intoxicação por metal chumbo, né? Pode Você quer, mano? Só um instantinho, Raul. E essas porfirias adquiridas também são estudadas na literatura. Porém, as mais comuns, dentro dos grupos dos indivíduos que apresentam, são as porfirias de origem genética. Pois não? Professor, então, quando a gente vemos assim que, às vezes, conforme a gente fica no sol e aparecem essas manchas, quer dizer que a gente tem alguma deficiência de enzima? Não. Estou dando um exemplo de pessoas que têm porfiria. A mancha do sol são diversas. Você pode ter manchas roxas por problema de coagulação, né? Você pode ter, por exemplo, manchas por ferida que não cicatrizou, por acne, por exemplo, por queimadura solar. Estou dizendo que a luz solar, nesses pacientes de porfiria cutânea, né, acelera as malformações de pele, as estruturas, entendeu? Não é que toda mancha pode ser uma porfiria, você tem que ser diagnosticado com isso daí, né? Uma porfiria é algo que você vai ter, por exemplo, você vai ver aqui outro slide, você vai ter, por exemplo, alterações na urina, né? Alterações no fígado, presença desses produtos, né, em quantidade diminuída em exames laboratoriais. Tá? Então, não é só... É que aqui estou dando um exemplo da porfiria cutânea, né, que é o depósito desses subprodutos nos tecidos humanos. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que isso daí é do M, mas ele não tem nada a ver, ele não causa deficiência no transporte de oxigênio das hemácias? Sim, se eu não tenho o M, né, bem formado em boa quantidade, eu vou ter hemácias, né, sem o M, entendeu? Então, acaba acarretando, em casos mais graves, na deficiência de transporte também. Tudo bem? Ah, tá. Então, por exemplo, esse material, todo esse material que dá aula, eu vou deixar anexado também, tá ok? Então, olha só. Aqui é uma definição, esse material é do site da Abrapo. Depois, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vendo? Não sei se vai aparecer aí, vai. Olha lá, tá? porfiria.org.br. Se vocês quiserem depois acessar, fica gravado na aula, tá? É uma entidade que posta, né, tratamento, definições, né, da doença porfiria. Tudo bem? Então, tem porfiria cutânea, porfiria aguda, porfirias adquiridas. O importante para vocês é entender o mecanismo. Tá? Por que forma isso a partir do metabólito importante, né, na formação do M. Tá? Então, veja, constitui um grupo de pelo menos 8 doenças genéticas distintas, né, além de formas adquiridas, decorrentes de deficiências enzimáticas específicas. Né? Não precisem se preocupar com decorar as enzimas, a enzima que atua onde, isso aí a gente consulta, né? É mais quem trabalha com isso tem que se preocupar. Mas o importante é saber que essa formação, né, pode originar subprodutos que vão se manifestar, né, por crises que podem durar horas ou até dias. Então, um indivíduo que tem porfiria não vai ser 24 horas lá com problema o ano todo. Vai depender do grau, né, e do tipo de substância que se formou durante esse período e dos fatores ambientais, por exemplo. Né? Então, aqui vocês vão ler que uma das prevenções do paciente que tem porfiria cutânea é evitar, por exemplo, luz solar. Né? Evitar a luz solar. Então, as porfirias agudas manifestam-se geralmente por crises que levam horas a dias. Como eu falei, ó, dor abdominal, né? Dor lombar, são sintomas mais comuns, né, diante de qualquer quadro de dor abdominal aguda. Tá? Podem ocorrer náusea, vômitos, constipação, quer dizer, são sintomas bem gerais, né, que podem ocorrer. Em algumas porfirias podem ter sintomas cutâneos, né, mas uma coisa que chama bem atenção também
que em alguns casos, esses subprodutos, eles são pigmentados, né? Esses anéis de protoporfirinas que vai formar o M, eles pigmentam. Então, se eu tiver uma produção muito grande desses subprodutos, né, a urina pode se tornar escura, cor meio avermelhada púrpura. Daí o nome de porfiria, que vem do grego pórfuro, significa púrpura. Então, vocês viram aí, né? Como é que se faz o diagnóstico laboratorial? Então, primeiro, a partir da clínica, né, o médico vai solicitar exames, né, que vão dosar, determinar em laboratório alguns precursores, alguns subprodutos metabólicos desse grupo M. Um deles é a dosagem do porfobrinogênio, o ácido delta-aminolevulínico, que é o ALA, né? Isso é feito diretamente da urina, ok? E, dependendo da porfiria, até mesmo análise genética, né? De se a pessoa apresenta ou não um gene específico para aquele problema, né? Então, esse quadro, por exemplo, ele mostra aqui, ó, né? Paciente com porfiria do tipo ALA, porfiria aguda intermitente, chamado de PAI, não confunda com pesquisa de anticorpos irregulares, né? E aqui a definição PAI, no caso aqui é para porfirias, né? Porfiria aguda intermitente, o P-ALAD, porfiria daquela enzima, né? O ácido aminolevulínico, tá? Copa Professor, só uma pergunta. hereditária, que Você mudou o slide aí? Isso, mudei. Travado para mim aqui. Vou? Os Tá demais, travado para mais alguém? Para mim também está travado, está naquela primeira de. Tá na página do site lá que ele tinha Ô, meu pai, disponibilizado lá. Aqui também. pera lá. Vê se agora vai. Foi? Iniciou. Foi. Alguma coisa. Isso, agora sim, professor. Agora Ô, sim. vamos lá, Então a gente perdeu boa parte aí da explicação. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Ó? Como é que se faz o diagnóstico da porfiria em laboratório? Né? Isso que eu estava falando. Então, é dosado, o que é determinado em laboratório? Né? São dosados os subprodutos, os precursores do grupo M. Um deles, né, é a dosagem do porfobrinogênio, PBG, e do ácido delta-aminolevulínico, que é o ALA, encontrado onde? Na urina, certo? Encontrado na urina. Tá? Então, normalmente, essas duas substâncias encontradas e aumentadas na urina são características, por exemplo, desses dois tipos de porfiria, né? Então, esse quadro mostra, né? Aqui são as siglas dos tipos de porfirias, né? Então, P-ALAD, a porfiria aguda intermitente, a coproporfiria hereditária, CPH, a porfiria variegata. Quem vai dar essa definição, normalmente, é o hematologista, baseado no quê? Baseado no tipo de substância bioquímica e metabólica encontrada no exame específico. Tá? Tratamento e prevenção, veja só. Então, no caso de porfiria aguda, o paciente vai ter crises, né? Com aqueles sintomas iniciais, envolvendo a dor abdominal, né? Lesões importantes. É necessário hospitalizar para utilizar drogas que tentam retirar esses produtos da circulação. Existe muito acúmulo desses subprodutos, tanto em células do fígado como na medula, né? Então, ali eles utilizam bloqueadores de canais de cálcio, né? Usam aí alguns sedativos, né? Então, evitar, suspender o uso de álcool, fumo e medicamentos, né? Como anticonvulsivantes, bloqueadores de cálcio, medicamentos para diabetes, antifúngicos, né? Que são medicamentos que podem incentivar a formação desses subprodutos, né? Tratar a náusea e os vômitos, né? Então, são pacientes que requerem, na crise de porfiria, né, tratamento com suporte hospitalar, né? E aí, nós temos, então,
a porfiria classificada em hereditária, né? São essas aí que eu disse no comecinho, que dependem, então, das enzimas e, por defeito genético, as enzimas ou não existem ou elas não atuam com eficiência, né? Olha lá, por hereditárias agudas, né? Aí vão ser classificadas conforme o tipo de enzima, tudo bem? As porfirias cutâneas, cujos resíduos vão parar na pele, tá? E as porfirias adquiridas, né? Normalmente aí por intoxicação, né? Por doenças, por exemplo, na formação da falta de tirosina, que é um aminoácido importante também, né? Então, nós vamos ter as duas divisões, hereditárias agudas, as hereditárias cutâneas e as adquiridas. Todas elas impedem, né, a eficiência da formação do grupo M. Pessoal, vai estourar o tempo dessa primeira parte, tá? A gente vai abrir para dúvidas agora, vocês tiveram aí, né, a aula e tal. E aí depois eu vou pedir para vocês acessarem novamente lá no mural o novo link para a gente estar continuando, ok? Lá está 4 horas, mas a gente pode começar antes, tá bom? Nós temos aí ainda 5 minutinhos para que vocês possam esclarecer algumas dúvidas aí. Ou então, se não tiver dúvida formada, eu posso fazer algumas perguntas para ajudar. Vamos lá. Não tem? Então, vamos lá. Qual é o Calma aí. elemento... Oi. Calma aí, eu ia perguntar, estava esperando para ver se alguém ia perguntar. Professor, pelo que eu entendi mais ou menos assim, quando o senhor falou da mitocôndria, né? Quando esse halo ele sai da mitocôndria, pelo menos acho que é isso que eu entendi. O que acontece? Para ele poder ter a formação das células normais lá, tem a falta dessas enzimas que o senhor falou? Vamos lá. Então, veja, a mitocôndria já está na célula. O que eu estou falando é a formação de uma nova substância chamada M. E vai fazer parte da... M, né? Do M, do grupo M. Tudo bem? Onde que isso é formado? Isso é formado nas células da medula óssea, porque é elas que vão sintetizar os eritroblastos, não é isso? Então, dentro dos eritroblastos, a produção do M. Ele vai carregar um defeito genético lá no núcleo, no DNA. Tá? Então, vamos supor que eu tenha um gene que impeça que eu tenha, por exemplo, a enzima uroporfirinogênio 3 oxidase. Essa daqui, ó. Tá vendo aí? Vamos supor que eu não tenha esse gene que produz essa enzima. Então, eu não vou converter esta substância nesta substância aqui. Por exemplo. Tá? Então, qualquer que seja a porfiria, independente dela ser cutânea, dela ser hepática ou adquirida, o comprometimento é na construção final do M, tá? Que é a molécula na qual vai fazer parte da globina, formando hemoglobina. O problema para o paciente é que esses resíduos que ficaram para trás, que não continuaram o seu caminho bioquímico, né, podem se acumular no organismo. Então, eles vão se acumular na medula, podem se acumular no tecido hepático, né? E isso acaba nos rins, né? E isso acaba sendo tóxico para o organismo, com o comprometimento da produção da hemoglobina. Tudo bem? Tá, agora eu entendi, que eu não tinha entendido muito não dessa parte. A organela responsável, né, por esse trâmite metabólico as mitocôndrias dessas células, né, medula e fígado. Tá? O citossol é o citoplasma dessas células, na qual eu vou ter enzimas citoplasmáticas, e dentro das mitocôndrias, as respectivas enzimas mitocondriais. Tá? Então, eu começo aqui, na glicina succinho, e termino a formação do grupo M. E aí, tudo bem? Entendi. O professor, é como se todas essas
enzimas ajudassem uma a se converter nas outras? Uma molécula se convertendo em outra. Todo o processo bioquímico no nosso organismo, uma substância A vai se transformar numa substância B. Ou a substância B foi quebrada em substância C e D. Enfim, né? Qualquer transformação bioquímica no nosso organismo depende da ação de uma enzima. A enzima é o operador, né? É o operador do sistema. Tá? Então, uma molécula vai se converter em outra a partir de uma enzima. Entendeu? Se essa enzima... Então, todas essas que estão em vermelhos, elas ajudam umas nas conversões das outras. Isso, a substância anterior, chama de precursora, para formar a substância posterior, até o final do processo. E cada uma dessas enzimas, o que é uma enzima? É uma proteína catalítica, uma proteína que realiza um processo químico, bioquímico, com pouco gasto de energia. Então, existem enzimas que são citoplasmáticas e enzimas que são mitocondriais, enzimas que ficam em membrana, enfim, cada uma vai ter a sua função. Né? Então, lá em análises clínicas, mais ou menos, a gente dá uma olhada em enzimas, né? Porque muitas dessas enzimas celulares são determinadas em laboratório. Por exemplo, a milase, lipase, enzimas do pâncreas, por exemplo, né? CKMB, enzima que o coração libera durante o infarto, enzimas que são do músculo do miocárdio, né? Essas enzimas específicas são enzimas que foram isoladas e descobertas a partir da compreensão desse metabolismo. Então, se você pegar todas as substâncias do nosso organismo, né, todas elas são formadas a partir de um conjunto enzimático. Tá? Vai cair a videoaula e vocês já iniciam em seguida com a próxima lá, que está marcada às 16, mas já pode iniciar. Tá ok, pessoal? Tá bom. Já entra lá no Linux. Beleza. Ok. Ok.